Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live em parceria com a ETC Brasil e Senai. Pessoal, fico feliz de vocês estarem aí participando de mais um webinar e aproveitem esse tempo, tá? Hoje está aqui conosco o João Almeida da ETC Brasil, o Kevin Nascimento, e hoje a gente vai falar bastante aí sobre a parte de parametrização, a parte de elementos finitos e a parte de colaboração na nuvem, tá? Eu só queria checar uma informação primeiro. Quem já estiver na live aí, deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. Temos quase 10 pessoas simultâneas. Se alguém puder mandar um feedback se o áudio está chegando aí, eu agradeço. E na sequência eu já vou passar a palavra para o nosso grande amigo Kevin Nascimento. Pessoal, se eu tiver alguém na live, só para dar um recadinho se está tudo certo. Deixa eu ver. Edilson Matias, seja muito bem-vindo. Wendel Gomes, seja bem-vindo à nossa live aqui. Deixa eu ver se tem uma galerinha já informando. Bom, deixa eu ver se alguém mais entrou. Não. 17 pessoas ao vivo. Pô, pessoal, mandem aí uma informação só para eu verificar. Bom, está funcionando, pessoal. Está funcionando. Kevin, quer fazer a apresentação aí sua para o pessoal? E na sequência a gente já vai começar a apresentar o Fusion. E recado pessoal, o João vai estar lendo todo o chat. Quem tiver dúvidas sobre certificação, sobre provas da Autodesk, mande mensagem no nosso chat que está aqui embaixo aí. E o João vai fazer com o maior carinho a resposta para vocês, beleza? Kevin, a palavra é sua. Opa, primeiramente boa noite, né? Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui, né, Daniel? Agradecer principalmente a ETC Brasil por esse convite, da gente conversar um pouquinho, né, sobre como que está sendo, né, essa situação de softwares no Brasil, de como que a gente consegue trabalhar com colaboração. Eu sou o Kevin, eu iniciei minha carreira desenvolvendo produtos, principalmente com a Olimpíada do Conhecimento, né, dentro do Senai, uma competição. Em 2017 fui vice-campeão mundial em Abu Dhabi, e desde então eu tenho trabalhado com desenvolvimento de produtos, né? Então, o que, que é isso? A gente trabalha tanto com o conceito, né, design de produtos, quanto a viabilização, engenharia disso, transformar essa questão de o que é um produto, né, essa ideia, o que, que tem de aderência com o mercado, até um produto de fato existir, né? Todos os Uhum. passos de engenharia e comercialização. Então, é isso que a gente faz dentro da Rosloff hoje também. Legal. Mestre Jorge acabou de entrar ao vivo aqui. Mestre Jorge, você está ao vivo com o pessoal do YouTube aqui já. Já estamos se Opa, apresentando com o Kevin. Seja estão me bem-vindo ouvindo? aí. Estamos ouvindo sim, mestre. A Larissa também, Ótimo, seja bem-vinda. que É, legal. Bom, Obrigada, obrigada. pessoal do YouTube, pessoal que está na nossa live aí, que deixar as mensagens, vai mandando aí, o Alexandre Celestino, o Gabriel, um forte abraço. Galera, eu vou passar aqui a tela para o Fusion e eu quero aproveitar e falar para vocês. Mandem dúvidas, sugestões, a galera da ETC Brasil está aqui para ajudar a gente. E eu queria também já deixar um recado. Às 6h15 o nosso amigo Kevin vai ter que se deslocar para uma outra reunião. E então eu vou tentar acelerar ao máximo e aproveitar esse conhecimento aí desse campeão da World Skill conosco aqui. Beleza? Bom, pessoal, o primeiro assunto que eu queria conversar com vocês nessa live é a participação ou a colaboração de equipes em projetos dentro do Fusion. O que acontece? Dentro das estruturas, nós temos a nuvem, o A360. E quando nós habilitamos aqui a referência do nosso panel, ou seja, o nosso login Autodesk, a Autodesk permite que você trabalhe com as suas ferramentas colaborativas. Partindo desse princípio, então, eu tenho uma pasta que foi criada com a ETC Brasil. Essa pasta ela pode ser gerenciada com um colaborador e outros membros que podem receber ou modificar os arquivos, ou até mesmo você adicionar uma pessoa. Por exemplo, eu vou fazer aqui a adição do nosso mestre Jorge do Senai. Eu vou pegar o e-mail dele aqui. Deixa eu só puxar aqui no meu WhatsApp e automaticamente o professor Jorge ele vai receber um comunicado dentro do Fusion dele e esse e-mail vai ser passado como se fosse um novo membro da equipe.
Quando você executa isso, imagina que você vai ter o controle de quem modificou o seu arquivo, quem está alterando e qual foi a data. Então eu estou adicionando aqui o mestre Jorge ao vivo aqui, eu estou fazendo um convite para ele, está sendo enviado para a conta da Autodesk dele e agora ele fica como mais um membro aqui da equipe. Bom, isso aqui é como se fosse um grupo fechado. Agora, aonde que começam as vantagens? Vamos supor que nós tenhamos que habilitar agora uma estrutura de referência, certo? Aonde eu vou criar um novo design, criar uma nova estrutura de design, deixa eu só fechar aqui, e dentro dessa minha referência eu vou criar uma peça, certo? Nessa peça eu vou puxar aqui algumas referências somente visuais, eu não vou nem colocar medida, vou fazer aqui uma estrutura simples e vou colocar o esboço fechado. Bom, quando eu trabalho com essa estrutura, eu salvo esse arquivo, não estou trabalhando com a localização do meu computador, e sim com a nuvem. Automaticamente ele vai perguntar qual é a pasta que eu quero salvar esse meu elemento. A minha pasta é ETC Brasil Webinar, mas você pode selecionar qualquer grupo em si, e eu vou colocar o nome aqui de Webinar ETC, certo? Esse é o nome do arquivo. Feito isso, eu salvo e automaticamente dentro da nossa pasta, dos nossos arquivos, esse arquivo ele vai ser carregado para uma versão. E Kevin, você conseguiu receber esse arquivo aí no seu Fusion? Você conseguiu já abrir ele? Ou recebeu ele aí? Oi, Daniel, já estou recebendo ele aqui. Ele apareceu Webinar ETC. E para mim, o que aparece? Né? Um sketch, um rascunho, né, dos traços que você fez, sem nada pronto. Né? É interessante que eu não estou perto de você, não estou, né? A gente está em cidades diferentes. Uhum. Né? E isso já garante uma otimização de trabalho muito importante, né? Principalmente nesse período que a gente vive agora. Verdade. E se eu quiser, agora eu consigo também pegar essa sua versão, criar uma nova versão dela e começar a fazer as edições que eu preciso também. Sim, então, por exemplo, você fez aqui alguns rebaixos, tudo, eu consigo aumentar isso, consigo desenvolver de acordo com o que eu acho que seria de mais interessante para o projeto e consigo criar algumas features a mais, que é o que eu estou fazendo aqui. A partir dessas alterações que eu faço, e eu salvo ela na nuvem novamente, vou salvar aqui como uma versão 2. Certo. Que é a versão de feature. E com ela salva, está carregando para a nuvem agora, provavelmente você deve observar essas alterações agora em alguns segundos. Legal. Pessoal, vocês estão percebendo que o Kevin está falando é de suma importância. Nós estamos em cidades diferentes, nós estamos somente com um login aqui da Autodesk, feito pela nuvem, e o que eu necessito fazer é literalmente atualizar o meu Fusion, e ele já vai trazer automaticamente que o Kevin já modificou essa peça. Então existe uma modificação chamada versão 2, foi feita 14 segundos atrás. Isso está sendo feito ao vivo com vocês aqui, não foi feito nada de diferente. E eu posso abrir esse meu arquivo, ele vai carregar essa minha estrutura e automaticamente ele passa a ser um arquivo editável. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha versão existente desse webinar, não vou mais utilizar ele, e eu vou abrir o arquivo que o Kevin está modificando. Notem que a agilidade e a facilidade de você gerenciar equipes com um único projeto, a gente tem agora as ferramentas diretas no Fusion. E como o Fusion trabalha com os arquivos de assembly, de peça, de detalhamento, tudo vinculado, eu não preciso ficar criando pastas e subpastas para poder gerenciar essa estrutura. Uma coisa interessante também é que ele é um pouco dedo duro, porque se você fizer uma modificação, o Fusion vai falar quem foi que fez e a hora que fez. E você também, vamos supor que eu faça o seguinte ajuste. Vou pegar essa peça e vou fazer um rebaixo aqui nessa minha estrutura. Não estou me preocupando muito com o dimensional em si, mas eu quero fazer um recorte. Esse recorte, quando eu salvo, eu coloco aqui uma indicação de versão. Então vamos chamar de versão 3. Eu vou até colocar um nome diferente, Webinar 03, porque o Kevin vai receber essa versão, o nome dessa versão, e vai atualizar o arquivo dele. Porém, vamos supor que o Kevin não queira abrir essa minha versão.
Ele vai vir aqui no histórico, ele está carregando o histórico. O Fusion vai permitir que você faça um retrofit. Ele vai literalmente permitir que você abra as versões anteriores. Então, se eu fechar essa minha estrutura, o webinar versão 3, volto para o meu padrão do Fusion, tem alguns arquivos abertos aqui, mas automaticamente eu abro a minha pasta da versão número 2. Ele vai carregar esse meu arquivo novamente e ele mantém todo o histórico. Toda vez que você salva esse arquivo no Fusion, você mantém então o histórico. Se o Kevin fizesse a mesma coisa no Fusion dele, iria aparecer aqui para mim essa modificação. Kevin, se você quiser depois pegar essa versão 3, só para, eu vou fechar a minha versão 2 aqui, pegar essa última versão 3, só para a gente fazer o último teste, e aí você fica mais tranquilo também aí com seus compromissos. E eu queria perguntar para o professor Jorge, enquanto você está fazendo aí, mestre Jorge do Senai, você está me ouvindo aí ou não? Claro que estou. Opa, Opa, maravilha. Mestre é isso Jorge, você aí. que tem uma experiência muito grande aí com o ensino na rede Senai, que é uma das melhores escolas do Brasil de ensino profissionalizante. O que você acha que o pessoal de cursos, escolas podem ganhar com esse recurso? Até as empresas, né, de pequeno porte. Isso aqui você vê alguma vantagem? Ó, eu vou falar como educador agora. Aluno que chega na sala de aula, professor, meu trabalho estava no pendrive. Agora não tem mais essa desculpa. Agora você vai compartilhar o seu trabalho na nuvem e vai abrir em qualquer lugar que você estiver trabalhando. Ou Uhum, seja, o trabalho não para, toda a equipe costuma trabalhar e desenvolver junto, e o que é uhum, mais legal, né? Fica registrado o que cada um fez a cada momento. Aí você verdade. consegue a evolução do processo. Legal. Pessoal, enquanto o Kevin está modificando, Kevin, você pode me interromper aqui, tá? Eu quero deixar um abraço Aqui eu para já o. terminei Já de terminou? salvar já. Ah, Aham. tá, beleza. Esperar aqui atualizar então. Quero deixar um abraço para o Alexandre Celestino, para o Gabriel Covos, Alexandre, o Diego 87, Leandro, o Leandrão que está aqui. Valeu, Leandro. O Wendel, o Everton Mendonça. Everton, eu vou responder essas perguntas aqui na sequência, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre a função do Fusion, a gente falou um pouco nos outros webinars sobre isso, mas a gente volta nessas questões. Pessoal, deixem aqui na live, no chat, da onde vocês estão assistindo. A gente está com quase 23 pessoas ao vivo. Deixem da onde que vocês são daqui do Brasil e a gente vai responder todo mundo aí. Bom, eu vou fazer uma Daniel, só atualização. uma pontuação. O Jorge comentou sobre a parte acadêmica, né? Como que é importante você trabalhar em nuvem, você tira até algumas desculpas, né? Mas no mercado profissional, quando a gente trabalha com projetos, isso também é um ponto muito crítico, né? Principalmente quando você trabalha com versões. Quantas vezes, né, dentro da Rosoff, a gente já não desenvolveu um produto, desenvolveu alguma versão, apresentou essas versões para o cliente, a gente começou a fazer algumas alterações e percebeu que a gente precisava voltar, pegar 5 versões atrás, por exemplo, do produto Uhum, final. Né? E isso a gente tem que fazer, quando a gente trabalha offline, a gente tem que tomar muito cuidado de cada vez que a gente vai fazer uma modificação, de salvar como, de abrir, né, um novo arquivo e ter vários arquivos, né, às vezes a mesma peça com vários arquivos, várias versões diferentes. Eu acho que o Fusion ele traz essa característica, essa diferença muito bem, muito mais fácil de ser aplicada, né? Ali você uhum. tem todo o seu histórico de alterações e features e o que foi feito em cada uma dessas alterações. E isso pode ser, se bem usado, pode ser uma prática muito mais fácil, economiza muito mais tempo para procurar versões, para você desenvolver essas versões novas e para entregar um tipo de projeto, né, para o mercado o mais rápido possível também. Sim, sim. Isso às vezes a indústria 4.0 chegando, né? A gente está reduzindo aí a quantidade de erros acumulativos. A gente ultrapassa muito esse problema quando as equipes, né, perdem o histórico. Bom, algumas perguntas aqui que talvez a gente já consiga resolver. O Kevin já salvou, eu consegui abrir o arquivo aqui. Uma pergunta que está no chat, se eu consigo deletar o meu histórico. Na verdade, não. Eu não consigo tirar essa minha peça do histórico. O que você consegue fazer é salvar ele como, ou seja, fazer um save as, mas aí você geraria um arquivo secundário. Outra coisa que você tem aqui na sua estrutura, quem são os usuários, quais são os desenhos
ganhos que estão vinculados. Então você pode fazer tudo isso nesse seu history, no seu arquivo, tá? Então, Alexandre e Celestino, infelizmente eu não consigo, e até por uma parte boa que você não camufla, né? Você acaba que não perdendo todas as suas estruturas de trabalho, mas um Save As já resolve. Bom, para quem não viu, eu só abri aqui a versão número 4 e o Kevin fez esses arredondamentos. Se eu sou uma pessoa de aprovação, a parte de qualidade, e o Kevin a parte do design, vamos supor que eu tenha que modificar essas estruturas. Ele está mandando para mim não um arquivo bloqueado, como nós temos em STL, STEP e AGES, mas eu posso abrir as minhas ferramentas e editar as dimensões. O Kevin colocou aqui 5 milímetros, eu vou colocar aproximadamente 8 milímetros. Essa referência, essa minha estrutura vai ser salva e o Kevin vai receber uma notificação que esse arquivo foi modificado. Então lá na versão dele eu vou colocar aqui, ó, raio 8 milímetros. Automaticamente lá na versão dele ele vai receber uma estrutura de modificação. Agora, se vocês quiserem elevar isso a um critério mais elevado, você pode trabalhar com essa estrutura com diversas pastas. Aqui eu tenho, ó, pastas de arquivo Inventor. Eu posso trabalhar com referências de outros projetos. E contrapartida, no momento que você abre o seu login, o meu profile, ou seja, dentro da Autodesk, ele vai te abrir a página da nuvem do A360, certo? Tranquilos? Bom, eu acho que o pessoal deve ter caído aqui da live. Deixa eu só participar aqui de novo, mandar para o pessoal para a gente poder entrar e o pessoal fazer um novo link aqui do Zoom. Mas enquanto isso, eu queria que vocês mandassem aí as perguntas, mandassem os questionamentos, e eu vou lendo aqui enquanto eu retorno com o Kevin e com o pessoal para a gente poder fazer um novo chat aqui rapidinho e compartilhar essa live. Creio que o pessoal deve estar nos assistindo aqui. Vamos lá. Então vou abrir novamente aqui o meeting. Ok. Pegar o pessoal, fazer o convite e mandar aqui para a galera do WhatsApp aqui. Pronto. Pessoal, o que vai acontecer agora nessa estrutura? Quando nós estamos trabalhando com as referências do Fusion, muita gente pergunta sobre a comparação com o Inventor. E o que acaba acontecendo? O Inventor ele tem uma ferramenta muito forte, muito potente, porém isso demanda investimento de alto custo. A gente não vai chegar a falar sobre valores aqui, mas é uma das questões que mandaram no chat sobre parecido com o Fusion nessa estrutura, nessa referência, e acaba que sendo assim um software de entrada para empresas de pequeno e médio porte. Essa é a melhor ferramenta. A galera está voltando aqui. João, está nos ouvindo? Se o pessoal já estiver por aí. Uma pequena queda, mas acontece, né? Rapaz, isso aqui é um pequeno tombo. Na verdade, sem traumas e sem machucados. Kevin está nos ouvindo? Está entrando? Então o que eu estou falando para o pessoal, João, é que o pessoal está querendo comparar muito o Inventor com o Fusion, e na verdade não tem essa necessidade de comparação entre os dois, porque são softwares de grande, como se dizer, potência, mas a sua parte principal é analisar a absorção desse software com os produtos que você executa. Tem algumas limitâncias em relação à versão educacional, à versão Ultimate. Óbvio que educacional é para você aprender, porém os dois estão lado a lado, não são competidores, tá? Não existe isso entre os dois programas, beleza? Kevin, está nos ouvindo aí? Eu estou ouvindo, Daniel, e eu ia te interromper agora mesmo. Infelizmente, eu vou ter que sair agora, eu tenho uma segunda reunião para participar, mas eu quero agradecer muito pelo convite, espero que a gente consiga fazer nessas atividades mais vezes também. Agradecer ao João, ao Paulo Protásio, da ITC Brasil, também ao professor Jorge, e com certeza a gente tem muita experiência para trocar ainda, né? Sim, com certeza. Kevin, eu quero agradecer o pessoal do chat aí, deixar os parabéns pro Kevin. Vai haver outras oportunidades e com certeza você tem muito a agregar aqui ao canal, junto com a ETC, e fico feliz de poder ter participado com você no comecinho dessa live aqui, beleza? Valeu! João, tá conseguindo me ouvir aí? Estou te ouvindo perfeitamente. Maravilha, acho que o Kevin já nos deixou aqui.
Então, pessoal do Caxias do Sul, Rio de Janeiro, Fijan Senai, Duque de Caxias, pessoal, sejam todos bem-vindos à live. Galera, no comecinho de live foi bem assim, corrido, né? Eu estava tentando utilizar o máximo de informação com o Kevin aqui com vocês, mas agora eu queria explorar outros conceitos, tá? Eu vou estar falando sobre a parte de parametrização, então eu vou sair um pouquinho dessa estrutura, certo? Eu vou abrir um novo arquivo e eu creio que essa referência aqui acho que ficou bem clara para vocês, sobre você abrir os seus arquivos na nuvem, as pastas, você gerenciar as suas equipes, ok? Fica muito mais prático. E o que seria a parametrização então do Fusion, tá? Deixa eu abrir um arquivo novo, eu vou começar do zero e tentar dar uma aula e ao mesmo tempo um webinar aqui para vocês de maneira bem clara. Quando nós começamos um esboço dentro do Fusion, eu tenho que imaginar que todas as referências de medida ou referências de cotas estão relacionadas a valores e a números. Toda vez que você puxa uma linha, vamos supor que eu coloque aqui uma dimensão, ele vai ter um diretório ou um endereço. Se eu colocar aqui 10 milímetros, ele vai ter um nome de cota nesse diretório como D1, igual a 10 milímetros. Galera, para quem trabalha com o Inventor, sabe que isso já é muito comum na parte de parametrização. Então, o que o Fusion permite que nós executemos antes de criar um esboço, antes de criar uma estrutura de desenho em si? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha parte 3D, tá? Eu vou selecionar um plano base de saída, que seria, no meu caso aqui, o meu plano ZX, que é o azul e vermelho. E dentro da minha estrutura de modificação, existe o comando chamado Change Parameters, que é modificação de parâmetros. Bom, esta janela permite que eu crie ou configure elementos baseado em tabelas ou catálogos de empresas. Então, pera lá. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte peça a ser trabalhada, certo? Então, eu tenho aqui no Fusion essa minha relação de peça. E essa relação de peça será criada com base nessa tabela que vocês estão enxergando. Como se fosse uma caixa para um desandador, que é um projeto do Senai que os alunos executam. Então, dentro dessa estrutura, User Parameters, ou seja, parâmetros do usuário, o Fusion fala o seguinte: qual é o nome dessa dimensão? Na nossa tabela que está aparecendo para vocês aí, tem o tamanho A, tamanho B, tamanho C, tamanho até a letra F, tá? Que são os nomes. No nome do Fusion eu vou colocar como dim, que é dimensão, certo? Toda vez que você quer colocar um espaço, o Fusion não aceita, tem que ser um nome completo. Se você quiser distanciar, somente o underline vai funcionar, porque na programação e código do Fusion ele não consegue entender isso depois. Então eu simplesmente coloco como dim A. Venho para a unidade e não tem somente as unidades em comprimento, mas eu tenho unidades que servem tanto para ângulo, para corrente, né, a minha estrutura de corrente e amperagem, luminosidade, massa, tudo que você tiver necessidade de parametrizar antes de desenhar, você pode. Então, nesse caso, eu vou criar uma cota em milímetros e eu vou digitar aqui a cota da letra A, que seria 36 milímetros. Se você quiser criar um comentário, cota, deixa eu colocar aqui cota, e vou chamar como diâmetro, que seria, olhando o desenho, seria a cota total, não seria nem o diâmetro, então seria cota total. Beleza, feito isso, confirmo com OK nessa minha estrutura, ele vai gerar uma cota dim A e eu vou repetindo isso toda vez que for necessário executar as dimensões. Então, dimensão B, 22, a dimensão C seria 16 milímetros, certo? Quando nós chegarmos aqui na parte de roscas, tá? Infelizmente ele não tem aqui a minha unidade já parametrizada nas tabelas, eu vou ter que recorrer à edição direta do Feature. Então essas dimensões, ela pode até ser quantidades, tá? Então eu vou fazer aqui dimensão, dim G, eu vou colocar, a dim G não pode, porque eu tenho rosca nela, então seria dim E, só para eu não perder aqui a sequência.
Pessoal, só para vocês entenderem, eu estou com 2 telas abertas e 4 documentos aqui para eu poder ler. Então, se eu me perder em algum ponto, por favor, me ajudem, manda mensagem no chat, beleza? A gente faz ao vivo aí o melhor para vocês aqui no canal do YouTube junto com a ETC Brasil. E a última dimensão seria a dimensão H com 6 milímetros e a dimensão I com a minha estrutura de 7 milímetros. Bom, como vocês podem ver aí nessa tabela, existem vários tamanhos, né, várias sequências de tamanho, tamanho A, B, C, D, que é uma tabela de parametrização de catálogo. Nós vamos trabalhar com a primeira linha do tamanho A, que seria a peça base. Dentro desse projeto eu posso colocar também tipos de cotas ou de quantitativos sem ser comprimento. Por exemplo, eu vou colocar aqui na minha estrutura de unidade sem unidade. O que seria isso? Quantidade, ou seja, vou pôr Q, furos. Porque na minha peça ela tem 3 furos aqui com a dimensão de M3 no primeiro padrão. Vamos supor que eu não queira quantidade de unidades, e sim valores, ou seja, 3 itens, 4 itens, e confirmo com OK. Nós sabemos, pessoal, que dentro de um projeto é muito difícil de você memorizar ou gravar a sua estrutura sempre que for necessário. Então fala, poxa, aquela cota dimensão A, ela é a principal. Onde que ela está aqui na minha tabela? Então, se tudo isso aqui, além de você estar se perdendo, você pode meio que favoritar essas suas dimensões. Então, colocando essa estrela, colocando esse pontinho na sua parametrização, as dimensões que você achar primordial serão apresentadas automaticamente. Tudo que for preenchido, ele estará nos parâmetros de usuário. Tudo que for da peça, ou seja, que você digita na linha, ficará na parte inferior. E tudo que você favoritar na parte superior. Bom, feito isso, clico no OK, fiz a minha parametrização. Uma dica super importante para ninguém perder: toda vez que você faz uma modificação de grande porte no seu arquivo, ou seja, perdi aqui 10 minutos configurando, salva, ok? E dentro da pasta etc, eu vou pôr aqui teste como desandador. Assim a sua equipe vai receber esse arquivo ao vivo em tempo real, e se por um acaso cair energia, ou você não perde o seu projeto. Então vamos lá. Eu vou executar um círculo principal, que é o círculo ali que tem a dimensão B. Então quando eu ponho o meu desenho, eu já não digito mais. Eu posso fazer o círculo, puxar uma cota, e aqui eu vou digitar, ó, DIN. Só pelo fato de eu ter colocado a letra D, deixa eu só desligar a imagem que vocês estão enxergando dessa peça, para eu poder ficar com a tela mais limpa aqui para vocês. Então o que acontece? Quando eu digito a minha estrutura D e preencho na sequência DIN, ó, ele vai trazendo o catálogo de pesquisa. Diferente do Inventor, ele não tem lá aquele item de Search Parameters, eu não tenho a minha busca de parâmetros, eu simplesmente digito as primeiras palavras e eu vou aqui, então utilizo, ó, parâmetro B. Confirmo com Enter, automaticamente ele me jogou agora a estrutura de função com 22. Isso já estava pré-setado. Posso finalizar o esboço, jogar aqui para uma vista isométrica e fazer uma extrusão. Ah, mas Daniel, isso aqui é modelagem básica, o Fusion Inventor. Galera, não adianta você sair da modelagem básica, as primícias de modelagem básica, sendo que esse tipo de solução vai desde uma peça simples até peças complexas. É exatamente essa forma que você ganha tempo na sua empresa, que você, competidor do Senai, ganha tempo nas provas do nacional, estadual, do World Skill. Então você enxergar sua peça com inteligência faz muita diferença, você fica na frente de vários, ok? Então quando eu habilito aqui o comando de extrusão, é o mesmo princípio, tá? Eu não vou falar sobre o comando extrusão, mas em distância, quando eu digito aqui agora, ó, DIN, e olhando a minha tabela, e aí sim eu vou voltar a habilitar essa tabela para vocês, vai ser da seguinte forma: eu vou colocar aqui a dimensão da minha estrutura, que seria o diâmetro do encaixe, que é o I, e o I é automaticamente a altura. Então DIN, e busco aqui DIN I, que tem 7 milímetros. Confirmo com OK. Notem que essa referência é tudo de tabela, tá? Feito isso, agora eu vou habilitar o meu plano de visualização. O meu plano aqui seria o YZ, e eu vou criar um plano distanciado com um offset. Nessa minha referência, offset plane, ele tem aqui, ó, uma seta onde eu posso puxar, comparando, né, agora que a gente falou do Inventor, comparando os dois,
ele é muito mais press pull, pegue, puxe, arraste e faça no próprio sólido. Então, se vocês ainda não se acostumaram em outros softwares fazer essa edição direta, o Fusion ele tem muito essa parte de ajuste. Então vamos supor que nós tenhamos que executar um plano de referência do ponto da esquerda até a direita. Vocês estão acompanhando na tabela que ela tem ali a dimensão A, que é 36. Então o que eu faço? Se eu quero puxar somente para a direita, digito dim A dividido por 2, que seria exatamente a metade dessa minha referência. Confirmo com OK. Não faço mirror, não faço o sistema de espelhamento, porque eu vou habilitar agora uma nova extrusão, um novo sketch nesse plano, e eu espero que vocês estejam acompanhando assim esse raciocínio, beleza? E aqui eu vou fazer um comando de projeção, porque quando eu projeto uma geometria, uma silhueta, ele cria dentro do meu esboço várias linhas de referência. E essas linhas de referência de projeção, deixa eu habilitar aqui novamente, ó, pega e se tornam bases para o meu esboço. Quando eu confirmo, elas ficam visíveis e editáveis no meu desenho 2D e não 3D. Eu estou projetando ele em 2D. Eu vou criar uma linha de ponta a ponta para que eles sempre fiquem coincidentes. Se eu tentar puxar a linha, ela não sai mais. Isso faz com que eu transforme ela numa linha de construção. Pô, Daniel, o que você fez? Olha aqui, ó, rapidinho. Ó. Clico na linha e dentro do Sketch Palette eu tenho Construction. Ela não é uma linha de geometria, sim uma linha de referência. Como vocês não viram clicando aqui, eu simplesmente apertei o teclado, que é a tecla X. Ele altera a ordem de construção desse seu processo. Galera, em desenho técnico, na parte de desenho técnico mecânico, nós sempre utilizamos o esquadro, a referência de compasso e as linhas guias, que na prancheta nós apagamos. Então no Inventor, no Fusion, no AutoCAD sempre existiu isso e sempre vai existir, tá? Não é problema nenhum vocês utilizarem isso. Eu vou pegar um ponto de midpoint, não é necessário, mas é somente um zelo, e eu vou criar um círculo, nesse caso aqui, com a referência de endpoint. Professor, você poderia colocar o dim I, que é a dimensão I? Poderia, mas olha só que interessante, como eu não referenciei a uma dimensão e sim a um ponto de esboço, quando eu faço a minha extrusão e levo até o outro lado, eu vou chamar até de toObject para essa minha junção, vou fazer o join. Olha só o que acontece agora com esse círculo quando eu faço a minha função de edição da dimensão I. É 7 milímetros, correto? Eu vou colocar aqui 12 milímetros. Não é necessário você ter que mudar a sua tela, porque eu estou com a janela de edição de parâmetros ativa. Se eu confirmar, a sua peça ela é editada em tempo real. Eu não preciso fechar. Pô, tá errado, tá diferente, tá com 5 milímetros. Confirmo, ele muda em full time, beleza? Só para vocês entenderem até onde eu consigo chegar com a parametrização dentro do Fusion. Nessa relação aqui, o que eu faço? Eu vou colocar novamente a dimensão original, beleza? E aí eu vou fazer um espelhamento dessa estrutura para a minha direita. Eu não vou levar muito esse parâmetro de espelhamento, eu vou só selecionar o meu feature, certo? Eu vou selecionar o meu plano de espelhamento, que vai ser o plano YZ, e automaticamente eu vou confirmar com o OK. Deixa eu só ver se o mestre Jorge está aqui na reunião com a gente. Eu acho que agora sim. Eu vou adicionar ele aqui. Bom, mestre Jorge, se estiver me ouvindo pelo YouTube ou estiver me ouvindo aí, mestre Jorge, está por aí na nossa live aí ou não? Daqui a pouquinho acho que ele está entrando. João, você está me ouvindo, né? O João está entrando. Beleza, se ele entrar aí já pode falar para ele me interromper aqui para a gente conversar, que não tem problema não, tá? Galera, dentro dessa estrutura eu estou fazendo agora os furos. E aí é uma questão, por quê? Quando nós executamos a minha referência de funções, ou seja, tenho aqui a minha tabela, vamos supor que eu crie uma nova, tá? Ele não tem aqui as minhas estruturas de rosca, então ângulo, sistema de substância, velocidade, volume, pressão, luminosidade, viscosidade, flow rate. Então eu não tenho uma normativa de rosca. Então nesse ponto, infelizmente, eu vou ter que habilitar o comando de hole, que é furo.
vou selecionar essa face, e o Fusion ele é muito dinâmico quando eu trabalho com essa estrutura, porque mesmo que eu clico na superfície cilíndrica, eu posso pegar o ponto de inserção e levar até o ponto de mate, que é o ponto de arranque dele. Então não existe ponto virtual lá, tem um ponto de centro da peça. Quando eu faço isso, solto, beleza? Volto para a minha estrutura de modificação de rosca e aí eu coloco a minha normativa que é vigente no projeto. Então, primeiro, não é uma rosca passante, é uma rosca que tem uma finalização. Eu vou selecionar a rosca métrica profile, e como essa rosca é a rosca G, ela é uma rosca M4. Então você fala o seguinte: eu não preciso me preocupar com as tabelas e normas, não, o Fusion já carrega para você todos esses parâmetros. Temos outros softwares, como por exemplo o antigo Mechanical, né, que era da vanguarda da Autodesk, quando ele trazia esses parâmetros. Então isso não é tão novidade quando nós falamos de Fusion, falamos de Inventor, mas saibam que não há mais necessidade de ficar se preocupando com valores. Venho na minha estrutura e eu coloco as dimensões de comprimento. Nesse caso eu vou fazer uma rosca deixa eu só puxar aqui um tipo de rosca com profundidade, porque eu não quero que ele seja total. Então nessa minha estrutura, a minha referência, né, no caso, vai ser com rosca deixa eu ver aqui, 2 milímetros. Ele colocou profundidade, ele não colocou a profundidade, ele colocou só o H é o total, que seria então DIN H, que seria o total. O da rosca, creio eu que seria 5 milímetros. Vamos supor que seja, é isso mesmo, 5 milímetros. Agora estou conseguindo interpretar aqui, 5 milímetros. Feito isso, confirmo com OK, a minha rosca está ali, ó. Ela não tem a rosca completa. Deixa eu pôr até em perspectiva para ficar mais fácil de vocês assistirem essa peça ali, ó. Ele não vai até o fundo, então essa rosca já está pronta, tá? Bom, levando em consideração que eu vou ter que repetir aqui para o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono uma face, levo para o centro desse meu círculo, repito os parâmetros dessa minha rosca. Deixa eu só puxar aqui de novo para o centro, porque ele ficou um pouquinho deslocado da onde eu necessito. Agora ele amarrou. Então M4, profundidade de I, que ele colocou aqui, ele colocou 6, eu vou repetir aqui a dimensão I, com a minha referência de 5 milímetros de profundidade. Pronto, furo feito, certo? Tá, Daniel, vamos dar uma acelerada no processo. Eu vou executar o último furo aqui, nessa minha estrutura, na parte superior, só para a gente falar um pouco sobre o comando de array, ou cópia múltipla. Nesse caso é um furo sem rosca, é um furo com rebaixo, e na tabela que vocês estão acompanhando, nós temos ali alguns diâmetros. O diâmetro, na verdade, seria numa vista frontal, eu acabei que não copiando isso para vocês. Mas o diâmetro maior desse rebaixo, para esse encaixe do desandador, seria a minha medida C. Então o diâmetro maior aqui, DIN C. O diâmetro menor seria o diâmetro E, que é um item de encaixe. E a profundidade do meu primeiro furo aqui, o furo maior, seria a dimensão D. Certo? É essa tabela que eu estou utilizando. Notem que a minha peça está ficando pronta. Eu não tenho muitos elementos aqui para a gente poder estender na minha parte superior. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar um plano de tangência na minha parte superior. Nessa parte superior eu vou criar um esboço, e com a mesma técnica de projeção que eu havia utilizado para o furo, eu vou utilizar com essa minha referência lateral. Por quê? O comando Roll, infelizmente, pessoal, ele não pega a superfície cilíndrica na parte externa, e sim topo de cilindro. Então, se eu clicar, por exemplo, nessa minha parte aqui, ó, ele pega, mas ele não amarra a minha posição de centro, ó. Ele fica livre. Então, se você quiser trabalhar com o esboço antes de fazer o furo, eu recomendo, pensando na inteligência do seu desenho, tá? Voltando aqui para esse meu esboço, para esse meu desenho, novamente uma linha de construção, uma linha que vai servir como referência de centro. Vou fazer a marcação com um ponto, basicamente. E aí você que é aluno de competição do Senai, do WorldSkill, imagine vocês receberem essa prova e no meio do caminho terem que modificar, terem que trabalhar todo o esboço, trabalhar tudo em cima em um tempo de pouca escala, né? Vamos supor, 5 minutos e está entregando a prova, teve uma correção. Galera, é aqui que vocês ganham a competição, trabalhando com parametrização. É com isso que vocês fazem a diferença.
Levando em consideração agora que eu fiz o ponto, posso fazer um furo. Nesse caso, ele está grande porque ele roubou as propriedades anteriores. É um furo com rosca. Não é um furo rebaixado, é um furo simples. O diâmetro dele, infelizmente, eu não tenho ele parametrizado na minha tabela, mas olhando ali é a dimensão F, que seria um M3. Levando em consideração aqui então M3 e a distância dele, vou fazer through all aqui, passante total. E nessa base, vamos supor aqui que ele fique mais ou menos nesse ponto, tá? Não vou nem me preocupar muito com distância, eu vou fazer que ele termine com essa minha face. Não vou colocar o comprimento dele. Legal. Feito isso, ó, eu tenho a minha referência de furo na parte superior, certo? Eu acho que agora eu consigo meio que desligar essa imagem do desandador para vocês, porque não vai fazer mais sentido ela ficar na tela. Então, creio que vocês conseguiram entender essa lógica. E agora vamos para o item de unidade. Quando eu habilito então o meu pattern relacionado à parte circular, eu vou pegar como o item de feature, que é uma propriedade de edição do meu sólido, não uma superfície. Eu vou fazer um elemento que vai ser ajustado ou com simetria. Então vamos supor que eu trabalho aqui com um ângulo. Deixa eu colocar aqui a minha relação de eixo, a minha estrutura externa. E aqui, ó, note que ele está fazendo 3 itens na parte inferior. Se eu colocar aqui, ó, na minha estrutura, tá? Vou colocar como ângulo e vou colocar como idêntico. Deixa eu só voltar aqui para cá. Full angle. Agora sim ele habilitou. Eu vou colocar aqui 90 graus. Olha só, ele voltou para minha esquerda. Se eu voltar como simetria, ele volta para minha direita. Então, pera lá, professor. Você colocando a opção de ângulo, você pode ajustar, vai para a esquerda. Colocando de simetria, vai para os dois lados. E você colocar aqui, ó, quantidade, 5 elementos. Legal. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero colocar aqui, ó, é o meu item Q, furos, que nós consertamos na tabela anterior. Olha só que interessante, pessoal. Acho que eu não confirmei o comando. Deixa eu ver se foi. Eu acho que eu cancelei o comando sem querer. Então, circular pattern, dentro do meu feature, dentro de simetria, do meu eixo de estrutura, quantidade 3. Deixa eu voltar para cá. Colocar simetria, ângulo de 90, 3 itens, quantidade. Que furos e confirma. Aê, se eu clicar no cancelar não vai, né? Aí quem sabe faz ao vivo. Beleza? Bom, o que acontece agora? Vamos supor que eu queira modificar essa peça com vocês. Eu vou habilitar as minhas funções de parâmetro e vamos focar aqui, ó, nesses 3 furos, tá? Na minha tabela da estrutura principal, ele está como item de preferência. Eu vou colocar aqui, ó, 5 furos e confirmar na minha referência. Acho que ele pegou o ponto. Pegou. Não, não pegou. Então nessa estrutura tenho esse que está sobreposto e este. Não mudei aqui, ó. Que furos. Pronto, agora sim, confirma com OK. Novamente, Shift. Vamos lá. Vou colocar aqui novamente 3 furos, confirmo com Enter. Modificou lá. Vou colocar aqui 9 furos. Com 90 graus vai sobrepor, mas tudo bem. Vou colocar aqui 7 furos. Ele vai ajustando a sua peça sempre que necessário. Beleza? Uma das coisas que eu tenho que tomar cuidado em fazer, eu estou fazendo bem rápido porque a gente tem 1 hora para explicar e a gente está chegando em quase 40 minutos de live aqui no YouTube e eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui na nossa live. Deixa eu falar um pouquinho com vocês e junto com o Mestre Jorge. Mestre Jorge, você está por aí ou não? Tô sim. Ô, mestre, agora sim. Então eu queria deixar um abraço aqui para o Felipe Duarte, o mestre também do Senai, Edilson, meu irmão, grande irmão, Wendel de Manaus. Cara, muito legal vocês estarem participando aqui. A gente está chegando com quase 20 pessoas ao vivo e estamos batendo aqui uma meta de quebrar os paradigmas do Fusion, tá? Bom, mestre Jorge, tudo isso que eu fiz aqui, o que você tem para falar para o pessoal? Pode acrescentar, ainda mais para os competidores da rede Senai, da rede do World Skill, o que você acha de interessante para eles? O que é interessante, Daniel, é a otimização de todo o processo, né? O quanto que a gente passava a desenhar na prancheta, que a gente passava a observar, e hoje, com uma ferramenta que otimiza o processo e parametriza para você criar uma família em si de produtos,
Isso agiliza muito e aumenta a visão dos nossos alunos e futuros projetistas, né? Sim, Assim sim. como, assim como também estou vendo, né, alguns comentarem, né, que fazia tempo que não ouvia nas empresas esse tipo de conceito, né? E ainda existe bastante empresas que trabalham com famílias de peças. Isso é muito interessante. Legal. Eu acho que isso vale muito a pena porque um dos próximos exemplos que eu vou passar é exatamente a combinação dessa peça com conjuntos. O Fusion trabalha muito diferenciado porque ele trabalha com a mesma tela com peças e montagens. Então vamos supor que eu queira executar uma peça na parte inferior desse meu elemento. O desandador não tem essa peça, tá? Mas saibam que eu estou executando de maneira didática. E eu quero que essa peça, esse círculo, né, vamos fazer uma bucha, seja exatamente coincidente desse círculo menor com um círculo maior. O que isso vai acontecer? Eu posso fazer uma igualdade, círculo 1 com o círculo 2. Esses círculos sempre vão manter a mesma distância. E aqui eu vou colocar uma cota de offset dessa minha referência com aproximadamente aqui uns 2,5 milímetros. Deixa eu ver se ele vai puxar. Puxou, ó. Então essa distância sempre será 2,5. Quando eu faço a minha extrusão, deixa eu só dar um giro aqui. Quando eu faço a minha extrusão, ele vai perguntar se eu quero acrescentar o volume, né? Eu estou fazendo um join, ou eu quero transformar isso em um novo componente. Quando eu transformo isso em um novo componente, é uma nova peça da minha montagem, você vai acumulando e acrescentando essa estrutura dentro da sua montagem em si. Beleza? O que eu vou fazer agora? A minha altura aqui, como eu não tinha tabelado nada, não tinha feito nenhuma tabela para ele, é didático, eu vou colocar 10 milímetros. E eu vou transformar esse meu conjunto, um assembly, vou colocar from bodies, eu vou colocar o body 1, que também é uma estrutura de peça, como 2. Então eu tenho um componente da parte inferior e o componente da parte superior. Para distinguir a aparência aqui dos dois, eu vou colocar a peça superior com azul e a peça inferior com um amarelo, só para a gente poder destacar. Então vejam que as edições de acabamento, de superfície é muito rápido, é muito prático com o Fusion, é leve. E quando eu preciso agora editar, o que eu faço? Eu vou salvar ele aqui, só para a gente não perder. Notem que o furo do centro ali, ó, aqui naquela imagem, vamos voltar para a imagem lá, professor, que é aquela imagem que eu havia passado, seria a dimensão E e C, que seria essa aqui, ó, 16 e 11, beleza? Vamos voltar então para o nosso Fusion aqui. Eu vou abrir as minhas estruturas de funções e eu vou pegar então a dimensão C, que é a dimensão maior. Ela não vai afetar muito ali o meu processo, mas eu vou colocar com 10 milímetros. E a dimensão E, que é a dimensão abaixo dessa minha referência, eu vou colocar com um elemento de 5 milímetros, certo? Notem que a minha peça, a minha bucha, o meu foco é nessa bucha aqui, ó, nessa peça amarelada. Mudando a minha dimensão, a minha estrutura, ó, só da dimensão E para 8 milímetros, e eu confirmando aqui, ó, ele ajusta. Como eu setei nessa minha referência de um offset com 5 milímetros, seria a dimensão E mais 5 milímetros. Então, imagina você, empresário, aluno do Senai, professor, tendo que ajustar um conjunto com diversas peças. Essa referência de parametrização te permite dar N soluções para uma estrutura. Eu tive conversando com o Kevin Nascimento, que estava no começo da live, e junto com o João da ETC nós estamos buscando uma solução da referência do iPart e o iAssembly que já existe no Inventor. E o que nós estamos estudando? Dentro aqui do Fusion não existe a parametrização com iPart, não tem ainda, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou literalmente criar um script, na verdade utilizando a linguagem Python, que também utiliza a referência C++, só para vocês terem uma ideia. Dentro de Tools, Add-ins, eu vou habilitar um script, e dentro desse script eu vou habilitar um novo script, que basicamente é uma referência de código, e esse código vai permitir que você faça esse ajuste, certo? Então a partir desse ponto você acaba que tendo essa referência. O que acontece, pessoal?
dentro do seu Fusion, você pode carregar as estruturas de programação baseadas em API da Autodesk. Então você pode criar aplicativos, você pode aplicar referências de estruturas facilmente quando se tem um script com C++ ou Python, beleza? Então isso eu não vou conseguir demonstrar aqui agora porque a gente está desenvolvendo junto com o Kevin. Se vocês quiserem saber as próximas lives, sigam a ETC Brasil no Instagram, ETC Brasil. Basta seguir eles que quando tiver essa referência, com certeza a gente vai fazer um conteúdo de grande escala para vocês acompanharem aqui, beleza? Bom, feito isso, nós vamos partir para o último tópico da nossa estrutura. Deixa eu só verificar aqui se nós estamos ainda com a live. Mestre Jorge, está por aí ainda? João, tá me ouvindo? Tô sim. Maravilha. Mestre Jorge, para eu falar a última parte da nossa live aqui, que é a parte de elementos finitos, nós falamos hoje sobre a nuvem, falamos sobre a parametrização. Você quer complementar alguma coisa sobre esse exemplo que eu dei de ajuste para mexer na montagem, 1000 peças, modificam as 1000 peças ao mesmo tempo? Perfeitamente, Daniel, tá perfeito todas essas análises, todo o contexto. E acredito que a gente está subindo o nível a cada webinar. A partir de agora, a responsabilidade aumenta, hein? Sim, não, imagina. Aqui a gente mata a bola no peito e faz gol, não tem erro não. Quero ver o dia que a gente parametrizar chapa e solda, como que vai ficar. Aí vai ser mais legal. Não, isso aí não é difícil não. Isso aí pode deixar, pode jogar o problema pra gente que a gente desenvolve junto aí. Eu abraço muito e gosto muito da Rede Senai, principalmente junto com a ETC. Tamo junto nessa aí, mestre. Não se preocupa não. Vamos pra cima. Beleza, pessoal, pra gente finalizar essa live, só os últimos recadinhos que eu vou fazer um cálculo aqui de elementos finitos. Pessoal, a gente está fazendo uma avaliação pós-conteúdo que eu peço encarecidamente que todo mundo participe, para que eu possa fazer essas lives de novo com a ETC Brasil junto com a Autodesk e Senai. O João, que está junto conosco aqui na live, vai deixar o link no chat. João, você tá me ouvindo aí, João? Deixei o link aqui já. Maravilha. Pessoal, então o João está com o perfil ETC Brasil. Tem um link ali, beleza? Então, a partir desse ponto, quem puder depois avaliar, a gente não saia da live, acesse esse questionário, faço encarecidamente o pedido para que vocês preencham, beleza? E a gente vai encaminhar para a parte final, que é a parte de aplicação de elementos finitos. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Mestre Jorge, assim que eu finalizar, a gente vai encerrar a live. João, tranquilo para você também? Perfeito. Maravilha, maravilha. Então é o seguinte, pessoal. Última explicação aqui da nossa live. Vou tentar fazer o mais explicativo para vocês aqui. Bom, quando nós trabalhamos com a versão do Fusion, isso independente da versão de educacional ou Ultimate, nós temos uma referência relacionada a simulações. Dentro dessas simulações, o Fusion permite que eu abra módulos de estudos diferenciados. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo de estática, que é a flexão, momento de fadiga, o quanto que ele vai literalmente aguentar no fator de segurança, enfim, eu tenho esse módulo. Existe um módulo de frequência modal. Nós trabalhamos com engenharia e conhecemos a nossa referência de frequência natural. Tudo que entra em ressonância ou vai gerar vibração ou vai gerar desbalanceamento, e isso gera desgaste, principalmente para peças e montagens em conjuntos. Tudo que tem movimentação tem uma frequência natural, beleza? Temos também um item novo, que é a parte de temperatura para placas eletrônicas. Ele tem uma parte de preview aqui. Tem a parte térmica da peça sem aplicação de cargas. Bom, o que seria aplicação de cargas em temperatura? Seria a parte de stress, a parte de carga e estresse termal. Então eu tenho uma turbina que está sendo aquecida e ao mesmo tempo ele tem um momento de torque e um momento ali de rotação que ele pode deformar ou perder a sua base original. Temos também a parte de estruturas, ok, para referência de flexão. Temos os cálculos não estáticos, vamos supor que ele não vai trabalhar com os padrões não lineares, né? Eventos e simulações é um item relacionado a crash test, impacto e tudo isso voltado, todas essas referências para a sua simulação.
e o shape, a otimização de shape, que você pode trabalhar nessa sua referência. Galera, alguns desses recursos necessitam da nuvem. Eu não sei se está fácil de vocês olharem, mas sempre tem uma nuvenzinha aqui, ó, nos aplicativos que você vai só utilizar na nuvem. Aqueles que não aparecem você pode fazer no seu computador. E lembrando que eu preciso de alguns coils, algumas moedas para poder trabalhar com isso. Vamos fazer ao vivo para vocês entenderem. Quando eu habilito então a criação de estúdio, partindo do princípio que eu vou ter que primeiro fazer as restrições e as minhas estruturas, beleza? Eu vou colocar a minha referência de restrição, pode ser ela física ou por face. Por exemplo, eu quero que essa peça seja fixa, ele não vai deslocar nem no eixo X, no Y, no Z, está literalmente soldado. Ou eu posso fazer uma fixação por bolt, que é um parafuso. Eu falo para ele que ele é um parafuso de conexão, não é rígido, é somente um parafuso de conexão entre esse círculo e essa minha superfície. Dentro dessa referência eu posso fazer todos os carregamentos do preset dessa minha conexão. Como eu não tenho nenhuma peça na parte de baixo, esse tipo de cálculo não vai fazer nenhuma diferença. A minha fixação original está aqui na parte traseira, mas supondo que tivesse uma segunda chapa aqui embaixo, aplicando uma carga, esse parafuso seria cisalhado. Essa é a dinâmica, né? o diagrama de corpo livre desse corpo. Volto para a minha referência. E para não ficar diferente, eu vou colocar somente mais uma conexão ali na parte de baixo, para que eu possa... Opa! Vou voltar aqui com o bolt, vou colocar nesse círculo e colocar nessa face. Ele vai colocar os parafusos de montagem, certo? Vocês estão vendo que ele está transpassando, mas na verdade não está transpassando, tá? É que ele coloca como elemento visível, tá? É uma forma diferente de você enxergar onde estão os elementos. Feito isso, eu vou falar qual é o material. O Inventor ele tem uma biblioteca muito grande e o Fusion tem a mesma biblioteca, pessoal. Quando eu abro essa minha biblioteca de parâmetros, o pessoal fala, mas ele não tem. Não, tem sim, é a biblioteca padrão Autodesk. Então todos os parâmetros de cargas, tensões, o Fusion carrega e se for necessário você carrega novos materiais. Nesse caso eu vou pegar como um alumínio, não vou categorizar de nenhuma forma nenhum alumínio especial, confirmar com OK. Pronto. A aparência dele está pintada, mas no meu caso ele está fazendo o cálculo com o elemento de alumínio. Eu vou colocar agora um carregamento, que pode ser tanto uma estrutura, um load, que é uma força em newtons, um stress, pode ser um momento angular, caso eu esteja torcendo essa minha referência. Tenho também as minhas partes de gravidade, eu posso falar, eu quero calcular essa estrutura simplesmente com a carga da gravidade, beleza? E a partir dali ele vai gerar para mim toda essa estrutura. Bom, o que acontece? Eu vou gerar para mim aqui um carregamento nesse círculo, nessa minha referência de círculo, e eu vou colocar aqui aproximadamente uns 100 newtons, quase 10 quilos, tá? Vamos arredondar a minha matemática aqui. Então 10 newtons. E notem que essa força está normal ao raio, né, da minha estrutura. O que acontece? Eu vou pegar essa minha dimensão de força e eu posso rotacionar ela para qualquer direção que seja necessário. Então faz de conta que eu quero jogar essa minha força mesmo inclinada, porém ela está rotacionada aqui no meu eixo e eu posso inverter ela em qualquer posição. Notem que é muito prático você fazer essa sua estrutura de ajuste de carga. Bom, para não ficar muito longo e também pesado esse sistema para vocês, eu vou confirmar com essa carga. Então, no princípio básico, eu sigo algumas referências, tá? Primeiro, o engenheiro que não entendeu o diagrama de corpo livre, cuidado ao aplicar essas referências para vocês aqui no Fusion. Entendam a dinâmica da sua estrutura. Primeiro passo, restrição. Fizemos aqui 3 restrições. Segundo passo, materiais. Terceiro passo, as cargas. E aí nós vamos gerar uma malha chamada de tetraedro. Essa malha, na verdade, ela é uma malha onde é necessário para que todos os pontos e conexões transpassem as cargas e energias. É como se fosse um cabo de guerra, pessoal. Se eu puxo um ponto, o outro ponto vai ter que deslocar junto. Levando em consideração que o nosso sólido ele é simples, ele fez uma malha mais rápido. Também é interessante vocês olharem que geometrias mais complexas podem demorar um pouco mais, beleza? Na sequência eu vou pedir para ele gerar o meu resultado da minha estrutura. Ele fala que vai computar essa minha referência e eu tenho essa simulação aqui, ó, simulação 1, estudo 3. Por que os de cima deram errado? Porque eu já modifiquei a peça, ele perde a malha, perde a sua estrutura. Eu posso resolver isso pela nuvem
E ele fala aqui, Daniel, você vai calcular isso na nuvem, mas você vai utilizar 5 Cloud Credit, ou seja, 5 créditos de nuvem. Toda vez que você compra uma licença Autodesk, você baixa a versão educacional, no Fusion você tem um limite de moedas, de pontos. E a cada vez que você executa uma referência dela, ele acaba aqui gerando para você. Então, eu vou abrir para vocês aqui o Manager deixa eu só fechar aqui, o Manager Cloud Credit. Deixa eu ver se ele vai abrir para vocês entenderem essa referência. Então, dentro aqui, ó, ele fala para renderização 1 crédito, para finalização final de alta qualidade 2 créditos, para design generativo 25, para o módulo mais avançado 100 créditos e para simulação 5 créditos. É tabelado, ok? E quando eu não quero utilizar a nuvem, ele vai travar? Não, eu posso colocar com o processamento da minha máquina. Eu vou utilizar o hardware e o software da minha máquina. Quando eu clico em Solve, ele vai gerar para mim essa minha estrutura e automaticamente ele fala que o resultado está completo, certo? Então eu vou voltar aqui de novo e vou esperar ele gerar esse meu cálculo. E nessa referência ele vai gerar para mim agora um novo elemento na minha árvore de construção. E aqui, pessoal, eu tenho todos os meus fatores de estresse, tenho o meu fator de segurança, só para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui para vocês, ó. O meu deslocamento, a minha reação e a minha estrutura de carga. Vamos colocar aqui, ó, o deslocamento, tá? Aonde que sofreu maior deslocamento. Quando eu habilito o meu vídeo, o meu play, ele vai gerar uma simulação, ou basicamente ele vai gerar para vocês aí um vídeo indicando o que está acontecendo, certo? Então nessa referência, imagine para o engenheiro que nunca viu a reação de uma peça, não entende o que vai acontecer. Galera, para as equipes de engenharia isso é muito importante. Como eu não tinha conexões com aquele parafuso acabou sendo ignorado. Não existe como ele calcular aquela estrutura sem uma conexão com uma outra peça embaixo. Porém, todos os cálculos que você executa, elas ficam salvas. E uma vez que você valida esse seu elemento, ó, por exemplo, eu tive um deslocamento máximo na parte superior de 0,11. Vamos supor que esse deslocamento seria de precisão de usinagem. Nessa referência, nessa estrutura, para mim seria 0,05 limite. Bom, essa peça já está teoricamente fora do padrão. E na minha estrutura também de fator de segurança, ele chegou no ponto máximo. Nós colocamos uma carga ainda bem simplificada, eu não coloquei nenhuma carga elevada. Mas no momento que for necessário, você pode voltar nessa sua carga. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, 500 newtons, certo? Vou aplicar essa carga novamente e mando ele gerar um novo resultado. Deixa eu finalizar aqui. Vamos ver se ele gera para mim novamente esse resultado. Load, vou realizar na máquina, pedir para ele calcular. E ele vai gerar todo o meu processo novamente. Beleza? Olha só que interessante, pessoal. Agora toda a dinâmica da peça, toda a minha relação de estrutura foi alterada. Então o que eu tinha de 0,11 de deslocamento passou agora para 0,59. Então a minha peça deslocou mais ainda. E por incrível que pareça, pela conexão, o meu fator de segurança ainda manteve 15 como máximo e a minha estrutura mínima foi 13,68. Beleza? Bom, pessoal, se nós pudermos falar muito mais sobre as análises de estrutura, análise de cargas, a gente ficaria aqui horas falando, ficaria vários webinários falando sobre cálculos. Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês é o seguinte, que o Fusion ele tem uma potência muito grande e você que é um empresário de médio e pequeno porte, pense em investir em um software. Você que é aluno de Olimpíadas do Conhecimento é uma das referências que podem ser utilizadas. Essa semana eu estava conversando com o pessoal do Senai Bauru, que eles estão participando do F1 School. E o F1 School é uma disputa da Fórmula 1 dentro das escolas mundiais e eles utilizam o Fusion juntamente com a Autodesk.
Bom, João, tá me ouvindo por aí? João, deixa eu ver se o João... Deixa eu ver... Vamos ver se o João consegue me ouvir aí. Mestre Jorge. Bom, pessoal, deixa eu ler um pouquinho os recados aqui. Dizer que a indústria 4.0 ela tá aí e tem que ser presente aí essas skills para todo mundo que trabalha com modelagem, né? E aí fica a dica, buscar esse treinamento, certificação. A qualificação hoje é muito importante no mercado e a gente está caminhando cada vez mais para uma base tecnológica e tratar de dados, né? E os dados vão ser muito importantes na indústria 4.0 e vamos que vamos. Legal. Eu agradeço mais uma vez aí a todos e Jorge, é contigo. Opa, vamos lá, João. Agradecer realmente a ITC que está fazendo um trabalho brilhante aí, reunindo pessoas fantásticas, assim como o Daniel Severino, Kevin, e virão mais por aí. Com a gestão do João, a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Queria eu, viu, Daniel, ter uma ferramenta dessa quando eu comecei a trabalhar no Senai. Eu lembro que eu fui aluno aprendendo Line, Circle, com AutoCAD tradicional, que a gente sabe que é importante também, né? Mas hoje a digitalização, a indústria 4.0, trabalhar na nuvem, ela traz esse recurso e otimiza muito o processo, muito processo. Obrigado, Daniel, obrigado, João, obrigado, ETC, e estamos juntos. Legal, legal. Gente, vocês ouviram aí a galera de peso falando hoje, então o meu grande agradecimento primeiro ao João por abrir essa porta pra gente, pro mestre Jorge que está sempre me ajudando na relação aqui junto com vocês no Senai, e ao Kevin Nascimento, por esse cara que é sensacional. A gente está preparando grandes conteúdos para vocês aqui no nosso canal, tanto ETC Brasil, no nosso Instagram também, ETC Brasil, acessem lá. E é isso aí, galera. Eu vou fazer a nossa despedida clássica aqui do YouTube, eu não consigo não deixar de fazer ela, e é o seguinte, galera, muito obrigado de coração por todo mundo ter assistido essa live. Se eu não conseguir responder alguém, mil desculpas, eu vou tentar pegar todos os chats e fazer uma próxima live com essas questões. Eu peço que antes de vocês saírem, peguem o link que a ITC Brasil mandou lá sobre um questionário para vocês avaliarem, beleza? E sejam bem sinceros para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Galera, então é isso aí. Pessoal aqui da live não sai ainda, tá? O João e o Mestre Jorge fica por aí, tá? A gente vai... não sai ainda não. Galera, quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e como sempre, fui!